Bem-vindos ao BoraCast, um espaço para falarmos sobre maternidade, nossas histórias e como lidamos com os desafios e as alegrias da vida de mãe. Esse podcast que foi concebido no nosso reencontro e as três amigas que se conheceram no circo hoje vivem na corda bamba da maternidade. É isso aí, gente. E hoje o tema é importantíssimo. A gente tá aqui, ó, com a vozinha já embargada porque sabemos da importância disso, né? É um tema cercado de dúvidas e preconceitos. Conselho tutelar. Gente, afinal, quando uma mãe pode e deve pedir ajuda ao conselho? Como funciona o conselho? Como que é essa atuação? Como que o conselho pode ser aliado numa situação de vulnerabilidade? Gente, vocês têm noção da importância que é isso, da utilidade pública que tem isso? Então, assim, ó, se vocês também concordam com isso, clica no coraçãozinho aí e envia também esse episódio já para muita gente, porque quanto mais as pessoas saberem dessa importância, que contrário de o que muita gente pensa, o conselho tutelar ele pode ser muito aliado de muitas situações das mamães por aí. Então envia, comenta alguma coisa aí embaixo, dizendo ajuda, dizendo a criança deve ser ouvida, qualquer coisa que te conecte com esse tema, porque todas essas pequenas ações fazem com que o YouTube entenda que o nosso conteúdo é relevante e você ajuda o nosso projeto a continuar. Então bora? Bora! Bora lá! Cansada pra caramba. Férias escolares, não aguento mais. Eu só queria 5 minutinhos em paz. Ai, mas olha essa fotinho dele. Ai, Olá, eu sou a Débora, mãe de 3 filhos, o Pedro, a Laura e o Felipe. Eu sou a Mariana, mãe de 2, o Rafa e o Vitor. E eu sou a Nayara, mãe de 1, o Leozinho. E hoje, gente, a gente vai conversar com uma mulher que tem um trabalho muito importante e que muitas vezes ele é mal compreendido. Ela é a Charlene Costa Lima, mamãe da Emily, da Esther, do Bruno e vovó da Lara. Gente, a Charlene, ela atua no Conselho Tutelar e hoje ela vai nos ajudar a entender melhor o que é esse órgão, como ele atua e como, assim, principalmente, ele pode ser um aliado importante das mães e também das crianças. Charlene, seja muito bem-vinda ao BoraCast! Bem-vinda! Obrigada, meninas. Primeiramente, quero agradecer vocês pelo convite maravilhoso. Quero falar também que vocês têm um trabalho lindo. Sou super fã de vocês. E hoje a gente vai falar, né, sobre aquilo que muitas pessoas não entendem o que é. Exatamente. É o Conselho Tutelar. Né? Gera muitas dúvidas, né? Muitas dúvidas. Ô, Charlene, então assim, ó, pra gente começar, e antes de entrar nas partes mais burocráticas, né, nas questões mais práticas, eu quero que você conte um pouquinho da sua história pra gente, né? Como que a Charlene chegou ao Conselho Tutelar, o que te motivou a seguir nesse trabalho tão importante? E tão intenso, porque haja coração. Bom, meninas, eu sou formada em serviço social, né? Há alguns anos atrás, quando eu fazia a faculdade, eu fiz meu estágio no abrigo. Então, o que eu imaginei? Quando eu vi essas crianças chegando lá, eu falava assim, nossa, mas eu poderia fazer alguma coisa para que essas crianças não chegassem até aqui, né? Aí fiz 2 anos de estágio, fiz mais um tempo de voluntária lá. E aí surgiu a eleição do Conselho Tutelar, mas na realidade assim, eu não tinha muita noção do que era, né? Eu sabia que trabalhava com as leis, que era relacionada à proteção, e aí eu me candidatei, fiz a prova, passei, depois fui para as eleições, que é a população que vota, né? Muitas pessoas não sabem, mas são vocês que escolhem, né, os representantes, né, do Conselho Tutelar, e fiquei de suplente. Né? Fiquei de suplente por eu não ter família daqui. Eu sou natural de Porto Alegre, né? Então, tem aí. Não era tão conhecida, tem esse sotaque lindo. Eu acho lindo esse sotaque. Ah, mas já perdi bastante, só quando eu fico brava que eu dou uma arrastada. Né? E aí
resolvi, passei, fiquei, aí me chamaram, eu assumi, né, porque eu queria muito, e quando eu assumi o cargo, era realmente aquilo, né, zelar pela proteção da criança, né, realmente ser a voz da criança, né, poder ouvir a criança, poder ajudar, porque automaticamente quando você ajuda uma criança, quando você atua, você não atua só com a criança, você atua com a família. Porque para você garantir um direito, você tem que ajudar a família. Para que a família esteja estruturada, para que aquela criança esteja bem, né? E foi assim, sou apaixonada pelo que eu faço, né? Que precisa ser Tem que mesmo, ser, né? porque... Aprendo todos os dias, né? Tem momentos que é muito difícil, tem situações que são pesadíssimas e tô aí, já tô no meu segundo mandato, porque fui pra reeleição, tô no meu segundo mandato e assim, um dos meus maiores sonhos é que a população entenda o que realmente o Conselho Tutelar faz. E a né? gente E tá a gente aqui vai ajudar hoje pra nisso, com explicar, certeza. porque é maravilhoso mesmo tudo que você trouxe, que é muito... É difícil de entender, né? Vamos lá, ó. Muitas mães escutam falar do Conselho Tutelar e tem medo do Conselho Tutelar. E é isso aqui que eu acho que é a chave aqui do nosso episódio, né? Então, o que o Conselho Tutelar faz de fato? O que vocês... qual é o papel verdadeiro do Conselho na vida das famílias? A maioria das mães, dos pais, família, fala que tem medo do Conselho Tutelar. Por quê? Porque eles ainda confundem o Conselho Tutelar com o antigo Código de Menores. O Código de Menores era punitivo. Todo o poder ficava centralizado na mão do juiz, ele que decidia tudo. E aí veio o ECA, veio a criação do ECA. Aí a criança deixou de ser um objeto de direito para ser um sujeito de direito. Nossa, né? Olha. Que o ECA, qual que é o significado do ECA? É o Estatuto da Criança e do Adolescente. Estatuto da Criança e do Lá onde Adolescente. está todas as leis, que foi criado logo após a Constituição de 1988, né? Então as pessoas, elas confundem muito, porque o antigo Código do Menor, ele era a polícia do menor. Pegava a criança, levava, não interessava. E não tinha muita análise do que estava acontecendo. Não. É isso que acontecia. O Código do Menor, o juiz tinha os comissários de menor que passavam, viam as crianças na rua, às vezes por serem pobres ou qualquer coisa assim, ou a família não tinha condições de ficar, levava para a FEBEM. Misturava essas crianças com crianças que moravam na rua, com infratores, né? Nossa. Então, misturava tudo junto. Ai, E esse medo vem justamente daí, né? De não saber disso, diferenciar que a o que lei cada arrancava, órgão faz. Né? O Conselho Tutelar, eu falo, meninas... O Conselho Tutelar vai vir tirar meu filho. Essa é a primeira coisa, né? É a primeira coisa. Porque, na realidade, o Conselho não tira filho de ninguém. As pessoas perdem os filhos por violarem os direitos deles, né? E a criança, ela tem que ter voz, ela tem que ser ouvida. É totalmente diferente. Mas eu acredito assim, ela tem que ser ouvida, mas a família também, porque muitas vezes essa família negligencia essa criança, porque ela também já foi negligenciada em algum momento da vida dela. Então é preciso um olhar atento, um olhar apurado para essas famílias mais vulneráveis, porque a violação de direito ela acontece justamente com famílias menos favorecidas, mais vulneráveis. Porque se você teve seu direito violado, você vai violar o direito dos seus filhos, do outro, porque você não sabe o que você está fazendo. Uma repetição de ciclos, né? Você não sabe o que você está fazendo, você precisa de ajuda. E é aí aonde o conselho hoje entra, né? Nossa. Né? Quando chega a denúncia para nós, né, o relato que está havendo uma violação de direito, que aquela criança está sofrendo, a gente faz aquela convocação para aquela família e acolhe a família e entende o que está acontecendo. E a gente atua burocraticamente. Então a gente encaminha. Vamos pedir o acompanhamento socioassistencial. Ela vai ser encaminhada, às vezes o que aquela família está passando é a violação de direito, ela precisa que essa criança ela seja incluída em programas, né?
Que legal. Programas, isso, que legal esse né, políticos, de políticas públicas, né? Não é políticos, falei errado. De políticas públicas. E quando o Estado não fornece isso, ele está violando um direito da criança e nós entramos. Que tipo de políticas públicas que pode ajudar nesse caso? Todas as políticas que envolvem serviço social, educação, saúde. Porque quando uma criança não tem o acesso à saúde, a certos médicos, a certos especialistas, é uma violação do Estado relacionado a esta criança, né? Aí a pessoa vem até nós, ó, vou dar um exemplo. O filho da Ná precisa de um especialista. É direito dele. O ECA fala que é direito da criança e do adolescente. Se o Estado não tem esse especialista para atender, Ele tem que arrumar. ele tem que arrumar. E aí é onde a gente atua, a gente requisita, fala que não tem, ok, a gente manda para frente para que se crie, para que se dê um jeito ou se judicialize, mas a gente tem que garantir esse direito. Né? O conselho tutelar, ele zela pelo direito da criança e do adolescente. Às vezes as pessoas confundem o zelar pelo direito do zelar pela criança, né? Então a gente é um órgão administrativo, né? A gente é uma autoridade administrativa, a gente é uma autoridade de proteção, não punição. Às vezes a pessoa fala assim, vou chamar o conselho tutelar, vai levar você lá pro conselho tutelar. É o que a gente muito ouve. isso, essa frase. Então não é um órgão somente de denúncia. Uma mãe, de repente, pode buscar o conselho. Sim, Mães ela deve. procuram, acontece isso? Acontece, às vezes pra vaga em creche, que ela tá lá, ela fala, Precisando, não acha como. não acha como. Precisa trabalhar. Não tem. Não tem como deixar o filho. Ela vai lá, ela diz assim, olha, eu não consigo e tal. A gente requisita o serviço, é um direito da criança, está no estatuto. Ela tem direito, independente se a mãe trabalha, se não trabalha, é um direito que está garantido por lei. Mas lindo no papel, às vezes. Aí o que acontece? O município não tem isso. Ele vai ter que criar. É um direito dessa criança. E a gente vai requisitar, eles vão dar a devolutiva. Não tem vaga em lugar nenhum. Ok, a gente vai encaminhar essa família para a Defensoria Pública e aí vai ser judicializado até que saia a vaga. Porque tem que sair, tem que ter. Né? O município, o executivo, ele é obrigado a ter as políticas públicas direcionadas a crianças e adolescentes. Em todos os âmbitos que a lei fala. Né? Então, às vezes a pessoa fala assim, vou levar para o conselho tutelar, não quero mais. Não, gente, conselho tutelar é órgão de proteção, não de punição. Aí assustam as crianças, as crianças têm medo. Eu falo assim, nossa, tem vezes que eu falo assim, a gente parece a carrocinha que vai passar o homem pegando do as saco, crianças. O conselho tutelar é o novo homem do saco, né? Vai levar a criança embora. Porque tem isso enraizado mesmo, Tem, né? por quê? É a cultura do antigo Código de Menores, né? Inclusive, o ECA fez 35 anos domingo. Só isso. Meu Deus. Só isso. É um jovem senhor. Um jovem senhor. Eu falo que é um jovem senhor. A gente tem que desmistificar. Mas, muitas vezes, nem a própria rede que trabalha conosco entende, às vezes, o nosso papel. Por isso, assim, que é um trabalho árduo de capacitação, de esclarecimento. E a gente, como conselho, a gente tem muito pouco espaço com a população para explicar o que nós realmente fazemos. Quem somos, né? O que é o órgão, o que é esse colegiado? São as bruxas más? Não somos as bruxas más, né? A gente tá ali para ajudar, para acrescentar. Só que é um órgão que deveria ser o último a ser acionado, porque quando chega pra gente é porque já tudo deu errado. Aí E não deveria ser assim, E né? não deveria ser assim, né? Já deu tudo errado, então a gente tem que entrar. Às vezes a gente é o primeiro a ser acionado quando as outras políticas nem foram acionadas para amparar aquela criança, E aquela daí família. vocês voltam pra trás um Sim. pouco, olha, tem que passar vocês por isso, acionam. por isso. Isso aí a gente aciona, a gente requisita.
né? Encaminha, se a demanda é saúde, vai para saúde, se a demanda é educação, vai para educação, se a demanda é socioassistencial, vai para assistência. Que legal saber disso, e porque realmente era uma dúvida pra mim também, sabia? Não tava bem claro na minha cabeça. Sim. Eu imagino que pra muitas pessoas também não. Eu acho E, que todo tipo mundo assim, tem serve- esse bicho papão do conselho tutelar, né? Eu tô visualizando, assim, serve até como uma educação para as famílias Sim. mesmo, que não sabem, por exemplo, poxa, eu poderia ter ido aqui no posto, porque no posto eu consigo tal serviço, no posto de saúde, um Sim. exemplo, né? Sei lá, tem tantas outras coisas. Vamos colocar coisas assim que acontecem mais aqui na nossa cidade. Seu filho precisa de um neuro. Ok, direito dele. Ele passa no posto. O posto fala, ai, não sei, daqui 2 anos. Não, essa criança não pode esperar 2 anos para ser atendida. É um direito dela, ela precisa ser tratada. Precisa Às vezes ela tem agora. que ser um transtorno, alguma coisa assim. Vai lá, olha, não atendem a gente, não fazem e tal. A gente requisita da saúde, manda pra saúde. E, por exemplo, daí vocês fazem esse requisito, demora muito? Como que é esse processo? Não é pra demorar, mas às vezes demora, né? Aí eles dão a devolutiva e falam, ai, não tem. Ótimo, não tem? Tem que criar. Tem que criar, nós vamos encaminhar para a Defensoria Pública e vai ser judicializado. Sim. Agora, se tiver uma demanda muito grande, a gente encaminha para o Ministério Público. E o Ministério Público ajuiza uma ação contra o Estado, contra o município. Gente, Pra que eu seja até eu criado. vou mudar minha postura agora diante de algumas situações que a gente vê. Poxa, dá pra... Tem quem dê esse Sim, respaldo. Existe esse suporte, Existe. né? E como que é, assim, a população sabe disso? Você recebe meio que 50-50, assim, de denúncia e mães, famílias mesmo procurando por ajuda? Algumas mães sabem, né? Porque na realidade o campo que a gente trabalha, ele é muito grande, né? Às vezes tem mães que estão lá desesperadas, que procuram o auxílio do conselho, porque elas sabem que quando chegar lá a gente vai dar um jeito de fazer com que resolvam, né? Porque a gente garante que a gente zela pelo direito da criança, então ele tem que existir. Alguém tem que cumprir o seu papel. E se não tá funcionando é porque alguém não tá trabalhando certo, né? E tem pessoas, aí chega na parte de violação, que é denúncias de maus tratos, daí você vai, você verifica, você atende a família. Aí você vê que toda aquela situação, que aquela criança está sofrendo de maus tratos, é uma questão de saúde mental que essa criança de repente tem, que os pais não sabiam que precisava levar no médico, que não sabia que precisava de um psicólogo. E aí você vai encaminhando e pede o acompanhamento da rede, né? O que seria o acompanhamento da rede? CRAS e CREAS, que é a proteção social básica e a proteção especial. Né? Aí eles vão acompanhando para que essa família se reestruture, cesse as violações contra aquela criança. Nossa. Ô, Charlene, agora mais uma dúvida, né? E para mães que às vezes estão vivendo ali uma relação abusiva, não sabem o que fazer para conseguir proteger os seus filhos, né? Se sentem ali paralisada, com culpa porque não sabem o que fazer, com dúvida de para onde elas devem correr, e também sentem medo de pedir ajuda. O que vocês, né, conseguem fazer ali por ela e pelas crianças para ajudar nesse caso? Então, nesses casos onde as mães elas sofrem violência doméstica, às vezes as mães e as crianças estão sofrendo aquela violência doméstica e a mãe tem medo de denúncia, ou porque o pai pode ter uma situação, uma perseguição e tentar tirar o filho, às vezes não vai até o conselho porque tem medo de perder o filho. Ou que o pai faça alguma coisa pior, né? Que faça alguma coisa pior, mas o primeiro passo é denunciar. Tem que denunciar. Segundo passo é pedir ajuda para nós, quanto conselheiras, a gente vai atuar na proteção. A gente vai orientar essa mãe para que ela faça o boletim de ocorrência. Através da lei Henri Borel, ela pode tirar
esse parceiro de dentro da casa. E é tudo feito meio que de maneira sigilosa até ela estar ali na casa. Na realidade, quando faz o boletim de ocorrência, se o conselho já entrar, já atuar, a gente já pede imediatamente, já comunica aos órgãos competentes imediatamente para que esse agressor saia da casa. E essa mulher ela já vai ganhar uma medida protetiva, né? Mas e se acontece daquilo que a gente estava falando no off aqui, né? Da mulher não tá nem entendendo muito aquela agressão, e aí como que vocês chegam? Como que, né? A gente encaminha ela para as políticas das mulheres, no caso... Para que ela entenda... Isso, para ela ter um acompanhamento, né? Para que seja trabalhado isso dentro dela. A gente vai encaminhar ela hoje, o que nós temos no nosso município? A Casa da Mulher Jauense. A gente vai encaminhá-la para lá, ela vai ter o suporte, vamos encaminhar essa criança para o psicólogo também, vamos requisitar serviço e ela vai começar a ser acompanhada com a rede, para ela entender, até às vezes existe casos em que é trabalhado o agressor também, para que ele pare de ficar cometendo essas agressões, que ele entenda o que realmente está acontecendo, porque às vezes é uma disfunção familiar, né? Existem... E como que dá... Nossa, isso aí é profundo, né? Porque como que avalia se a pessoa vai realmente conseguir parar de fazer aquilo, né? Que difícil, não? Você vai só fazer com que a mulher pareça, se cale pra, tipo, ó, se você falar que eu ainda continuo fazendo isso, vai ser pior. Nossa, que difícil. Aí que entra a atuação das técnicas de fortalecimento de vínculo, das psicólogas, das terapias. De se colocarem à disposição. Existe um acompanhamento. Porque assim, a mãe optou por ficar com aquele homem, aquela suspeita, às vezes ela não declara, mas nós já sabemos que realmente está acontecendo, a gente vai encaminhar para os programas, para as políticas, para ajudar ela, né? Continuando, a gente verificando, aquela mãe não querendo, aquela criança continuar sofrendo dentro daquele ambiente, aí é aplicada uma medida de proteção para essa criança, onde essa criança é retirada do lar e entregue para a família extensa, para uma tia, para uma avó, geralmente as avós, né? Para um tio, para um primo, até que se trabalhe essa situação e essa criança possa voltar novamente. Ou esse cara sair, responder processo e acabar, né? Mas assim, são situações complexas, muito complexas. Cada caso é um caso, cada caso tem a sua particularidade. Pensando, né? Porque se vai, de repente, uma mãe pedindo ajuda para uma denúncia de uma situação familiar, vocês devem ver milhões de coisas lá dentro. A gente tem que encaminhar essa mãe para as políticas para ajudar ela e essa criança também, né? Às vezes... para ela não ficar tanto na casa, poder ajudar, auxiliar mais essa mãe, ela vai para a escola, contratua no serviço de convivência, né? Para dar uma desafogada. Aí, de contrapartida, as outras políticas todas têm que funcionar. Você vê, tudo interligado. É uma engrenagem. Aonde uma peça dessa engrenagem não funcionar, vai comprometer todo o resto. Compromete tudo. Né? E isso é algo assim que a gente está sempre tentando buscar, melhorar, ter bom relacionamento com todos, para que todos entendam o seu papel. Porque a gente depende de todos, a gente não consegue fazer nada sozinho, né? A gente precisa da educação, a gente precisa da saúde, a gente precisa da assistência social, a gente precisa de todos. É preciso de uma aldeia para educar uma criança. Com certeza. Episódio da Cassi. Meu Deus. Bem isso. A gente precisa de todos, porque é um conjunto e a gente tem que olhar para essas crianças, né? Às vezes as pessoas falam assim, mas a violência só acontece com pessoas mais vulneráveis. Não. É que as mais vulneráveis, elas escancaram mais. Mas acontecem em todas as classes sociais. Todas as classes sociais. Só que conforme a classe mais alta... É mais velada a situação. Mais escondidinho ali, né? Tudo abafado. Tudo abafado. E assim, os nossos olhos, muitas vezes, é a escola, é a saúde, né? Porque às vezes as denúncias chegam desses órgãos. Tá acontecendo tal coisa,
É uma infinidade, meninas. Assim, eu falo que quem trabalha no conselho ou trabalhou no conselho, trabalha em qualquer área. Eu imagino. Porque é problema de tudo quanto é tipo. Eu falo que lá nós só temos dias de luta, porque dias de glória tá difícil. Gente. É só dias de luta. Ô, Charlene, e assim, vamos falar sobre o cansaço materno e o que a sociedade julga como negligência, né? A gente entender essas diferenças, né? Na sua experiência, assim, ó, o que configura essa negligência, né? E o que a sociedade teria que entender sobre o que é negligência, o que é só um cansaço materno. Nossa, profundo isso, Então. porque... Ai, meu Deus... Cansaço materno. Geralmente, meninas, o cansaço materno se dá daquela mãe solo, que já se divorciou daquele pai, que existe aquele conflito, aonde ela tem todas as responsabilidades sozinhas, e o pai não concorda com o jeito da mãe, eles têm aquele conflito, eles fazem a denúncia falando que aquela mãe está sendo negligente, mas na realidade aquela mãe não está sendo negligente. Ela só mãe tá carregada. Ela não tem rede de apoio nenhum. Ela não tem rede de apoio, ela precisa de ajuda. Sim. Né? Ela precisa de ajuda, de repente, numa escola mais perto, ela precisa, às vezes, ela se cuidar, se tratar. Ela precisa. Ninguém olhou para aquela mãe, só estão julgando ela, que ela tá lá. Maluca, brigando Doida, com é louca, que ela é louca. Mas às vezes essa mãe, ela só precisa ter um acesso à saúde, ela só precisa que ajude ela com as coisas com os filhos, incluindo E eles com a nos simples programas. rotina dela, às vezes. Exato. Às vezes simplesmente qualquer pessoa nem aguentaria aquilo lá. Não. E ela tá dando conta do jeito Do que dá. jeito dela. Só que daí as pessoas de fora olham e falam assim, negligente, é negligente. Você quer ver uma coisa assim muito comum? Pais separados. Odeio. Odeio. Chegam lá e falam. Gente. Porque ela arrumou um namorado, porque não leva não sei o quê, porque ela é negligente, porque ela não faz isso, que ela não faz aquilo. Você fala assim, onde é que tá a violação de direito? Não existe. Não existe violação de direito. Só existe dor de cotovelo. Só existe dor de cotovelo. é isso que eu tava pensando. Arrumando uma situação para prejudicar aquela mãe. Né? Isso é comum. Né? E a gente já sabe Isso que acontece consome sempre, um tempo frequente seus, né, isso. pouco. aí a gente tem que ficar perdendo tempo De resolver coisas de resolver mais coisas graves, muito mais né? importantes Sim. com denuncia. Meu, ela saiu, foi não sei aonde, as crianças estão sozinhas. Tá. Mas ela saiu agora? Que idade tem as crianças? 16, 17, 14. Gente, ela pode ter ido em qualquer lugar, aonde que configura qualquer crime contra aquela mulher, né? E a negligência, meninas, é a negligência mesmo. É quando a pessoa, ela também tem problema. Porque eu falo assim que a gente tem que ter a empatia de entender que a dependência química é um problema, né? O alcoolismo também é uma doença, né? E aí a pessoa vai negligenciando. As crianças, que são pessoas mais vulneráveis, vão ficando à mercê, sem nenhum responsável. Às vezes são torturadas, às vezes são espancadas, às vezes não comem não sei quantos dias. A casa da pessoa é insalubre. Porque vocês... é um mundo muito paralelo. As pessoas às vezes olham e falam, não existe isso. Existe. Eu já peguei crianças que faziam dias que não comiam. Meu Deus. Que eram espancadas diariamente. Ou pela mãe, ou pelo pai, ou pelo companheiro da mãe. Né? Que iam na escola nesses dias frios, de chinelinho de dedo. De qualquer jeito, com a saúde precária, com a higiene precária também, de estar doente, a mãe não ia atrás de especialista, não cuidar, realmente não ter aquele cuidado com aquela criança. Isso é negligência.
E isso leva uma mãe a perder o filho. Essas negligências, situações de abuso, onde as mães são coniventes, sabem, mas fingem que não sabem. Exploração infantil, quando os pais usam as crianças para venderem, para trabalharem, né? Então, assim, é uma infinidade de coisas. E a gente lida muito com situações muito complexas, que você olha assim, nossa, mas não melhora nunca, só piora essa família, né? E acaba aí a gente tendo que... A rede vai trabalhando, a gente comunica o Ministério Público, comunica o Judiciário, aí entra-se, né, uma investigação social, né, um acompanhamento técnico da rede do Judiciário, e às vezes entra com uma medida excepcional, que é tirar aquela criança daquele ambiente quando não tem ninguém da família e ela acaba sendo institucionalizada. Aí é onde ela vai para um abrigo. E isso é a coisa mais triste que existe. Nossa, A gente fica sem palavras, eu não né? consigo nem processar, Não porque dá. a partir do momento que ela vai pro abrigo, ela pode futuramente voltar para essa família, Sim. ou ela pode não voltar e ir para adoção, Isso. correto? Ela pode ser destituída, ou a família pode se reestruturar. Aí isso a rede de proteção dá todo um suporte, tudo, mas depende da família. E também deve ter um acompanhamento Sim, depois. Porque tem que ter um tempo de Tem um acompanhamento. Tem famílias que elas precisavam realmente que acontecessem aquilo para Que alguém chegasse para organizar o negócio. para elas poderem se organizar na dinâmica familiar, tudo, entender as violações, e as técnicas, as assistentes sociais, as psicólogas trabalharem isso com elas, para depois essa criança voltar para um ambiente sadio. Lógico que nunca vai ser Acontece perfeito. muito isso também. né? Direto. Nós estamos, Ah, então acontece isso, direto. porque é uma esperança, né, assim. né? Mas tem crianças que já estão há mais de 2 anos hoje no abrigo e não há perspectiva dessa família melhorar para que ela possa voltar, e não tem ninguém da família que queira assumir essa responsabilidade. E quando que vira essa chave que essa criança pode ser adotada por outra família? Quando esgotou todas as possibilidades. Quando o judiciário, os técnicos do judiciário e toda a equipe da rede entende que essa família não vai. Enquanto isso, a E criança... como que às vezes vai... Só um raciocínio meu agora, né? Porque às vezes tem bebês que vão, né? Sim. Então, tipo assim, então não existiu esse tempo de adaptação. Por quê? Porque já antes já se sabia da situação, é isso? Já estava se trabalhando, né? As famílias que vão perdendo, porque elas não vão fazendo aquilo que elas têm que fazer para melhorar, para sair daquela situação, Pro né? bebê chegar lá já existe toda uma história Toda uma anterior. história antes. Uma história prévia, né? Nunca o conselho chega lá e pede assim, ó, aqui a rede tá falando que é melhor o acolhimento, que essa criança tá em risco eminente, porque você tem que tirar aquela criança do risco, né, daquela violação, e é tentado de tudo antes. A medida de acolhimento, ela é excepcional, ela é a última, porque ela é uma medida muito drástica. Porque a criança com 4 ou 5 anos, ela já tem um vínculo familiar. Por pior que seja, aquela é a família dela. Entendeu? E daí você romper é muito triste para a criança. É traumatizante. É traumatizante? É um É trauma? traumatizante. Porque aí, imagina, a criança tá lá com a família e tal. Por pior que seja aquela família, ela não tá entendendo. Ela tá adaptada Pra àquilo. ela, Pra aquilo ela é é normal. aquilo, é normal, né? Quando ela chega num abrigo, ela tem que conviver com pessoas que ela nunca viu, com várias crianças que também passaram pela mesma coisa, por situações piores, e ela tem que esperar que a família dela se restabeleça e queira se restabelecer para ela voltar. Ai, meu Deus. Lógico que no abrigo elas estão bem cuidadas, estão alimentadas, estão limpas, vão no médico, têm acesso a brincadeiras, vão na escola, vão nos serviços de convivência, mas e o afeto? Porque é isso que a gente preza, o vínculo, né? O vínculo, porque dá para se trabalhar.
com políticas públicas eficazes, desde que a família também queira, mas às vezes precisa realmente da interferência do Estado, que E às essas vezes a políticas família funcionem. não consegue, como você colocou, situações de alcoolismo ou de droga, né? Não são tão fáceis de consegue, sair, né? É uma doença mesmo. Tem que querer. É, mas difícil também querer nessa situação. Difícil Tem que ter querer. o que tem tanto por trás pra conseguir isso, né? Pra chegar no querer, né? É difícil, Meu Deus. gente, é complexo. Tem pessoas que elas até querem, mas não saem, não consegue vai. sair. Não vai. E a criança não pode ficar todo esse tempo esperando, né? Na realidade, assim, hoje em dia é inadmissível que uma criança passe mais de 2 anos. 2 anos já é muito tempo num abrigo. Tempo, É gente. muito tempo. Ela tem que ficar assim, um mínimo de tempo. Na realidade, ela não tem que ir nunca. O ideal seria não precisar ir, né? Nunca, né? Agora nós começamos o ano passado, o Ministério Público, toda a rede da criança aqui em Jaú, começou com o projeto Acolher, que muda muitas coisas, que está sendo implementado ainda, estamos em fase de comissão, começamos alguma coisa. O que seria isso? Seria todos os passos para que essa criança nunca precisasse chegar no abrigo. Muito Né? trabalho ali por trás. Muito trabalho, que você precisa de uma rede muito bem engrenada, muito ajustada, muito alinhada, né, com tudo. Mas eu, particularmente, como que eu posso falar? Eu acho que tem que ter um grande esforço de todos. Porque é muito triste, né? E querendo ou não, às vezes o conselho está na linha de frente. O conselho é sempre visto como o bicho-papão, o malvado da história. Mas Pelas nós famílias, não, pelas você famílias. Tem famílias que não. Agora Que já tem entenderam. que já entendem toda a situação. Agora tem pessoas que falam assim, essa Charlene foi lá e tirou os meus filhos. Não, eu nunca tirei. Ela perdeu devido à situação. Eu tenho que fazer o meu trabalho, que é garantir a proteção da dessa criança. Porque essa criança, ela também tem voz. Ela também tem o direito à fala, principalmente os mais adolescentes, né? Você tem que ouvir. Eles não são mais objeto de direito, eles se tornaram sujeitos de direito com a lei, com o ECA, com o Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Então, assim, é complexo. Nossa, é um buraco muito, muito, muito fundo, muito embaixo, né? Sim. Você trouxe umas imagens Sim. de cenários, né, que vocês lidam, a gente vai deixar aparecendo no decorrer do episódio, mas considerando, né, esse cenário de uma infinidade de situações que vocês lidam, eu queria saber se você tem alguma história que você pode contar, que o conselho conseguiu ali resgatar, uma história de uma mãe, de uma criança. Eu tenho várias histórias assim, né? Sim, imagino. Eu tenho uma história de uma moça que ela tinha problemas psiquiátricos, era viciada em droga e tal. Na época, a polícia foi acionada, deu abandono de incapaz, os meninos foram acolhidos. No outro dia, fui eu que tive que fazer fui até para levar as crianças pro abrigo. Na época, a mãe me xingou, falou e tal. Passou-se um tempo. Ela foi para tratamento, tudo ficou bem, pegou os filhos de volta e tal. Aí ela falou assim, Charlene, obrigada, viu? No dia eu briguei com você, mas você não sabe o bem que você me fez. Então, são pequenas coisas que você fala assim, vale a pena. Sim. Vale a pena. Ó, que eu vim hoje porque eu ganhei de uma pessoa que foi lá no conselho. Que e assim, você ajudou. Que hoje, mas na realidade eu No não seu fiz trabalho. nada, eu só fiz o meu trabalho. Tirou o seu trabalho, Aí ela falou assim, é meu presente da minha filha. Porque a minha filha meu amou você, ela falou que você escutou ela, encaminhou ela pro psicólogo, Olha que você só. entendeu ela. Gente, foi uma coisa tão pequena. Sim. E quando eu vi que ela trouxe assim pra mim, eu disse assim, obrigada, né? Fiquei toda boba, né? É uma atitude de carinho, né? E falou assim, não é todo mundo que me acha bruxa má, tem gente que gosta. Mas é que falta esse entendimento, né? Do que serve esse trabalho. E a hora que a pessoa está nessa situação, muitas vezes ela não consegue Não, perceber. não Porque é tem. isso. A pessoa não consegue
ver a situação, né? Porque ela tá dentro. Sim. Então é só quem tá de fora que enxerga Enxerga. tudo e faz precisa ela desse perceber. choque, né? Sim, precisa. Você quer falar um pouco das imagens que a gente vai colocar É. pra passar? Falo sim. Gente, essa aí é uma casa onde a mãe, problemas psiquiátricos, problemas com drogas, essas crianças estavam vivendo nesse ambiente, né? Totalmente insalubre, sem cuidado, sem proteção nenhuma. Isso é uma grande negligência, né? Ambientes assim, quando entra para atuação, se não existe uma mudança, isso caracteriza a perda de uma criança. Ela vai acabar perdendo a criança para ela mesma. Se você tá no Spotify aí e puder acessar o nosso vídeo, essas imagens que a Charlene tá falando são muito impactantes. Quando a gente assistiu, a gente chorou aqui as três. Mas tem piores, gente. E você foi É, cuidadosa. porque na realidade, assim, é mais comum do que a gente imagina, do que vocês imaginam, né? A vulnerabilidade, a droga, doenças psiquiátricas, pessoas que estão invisíveis para o Estado, que vivem abaixo da linha da pobreza, elas vivem nessa situação. E às vezes vive naquele jeito das imagens, até para conseguir se manter, eu penso, pelas algumas situações que eu já vivenciei, até vender aquelas coisas que estão todas entulhadas, não é? Isso aí. Aí a pessoa que trabalha com reciclagem é totalmente diferente. Não, mas também não tem... Não, eu sei que existe isso, tudo bem. Até minha mãe já fez parte desse mundo aí. Mas no caso daquelas imagens, também não... Ou não? Eu acho que eu não entendi. Tipo assim, às vezes a pessoa vai acumulando coisas na intenção de sobreviver da venda de alguma daquelas coisas. Não, nesses casos também. não é isso, não é É sujeira é mesmo. a sujeira né? mesmo. Ai, meu Deus, entendi. É a sujeira. Tem Ô, criança Charlene. que divide casa com rato. Ai, Jesus amado. Né? Que come comida azeda de não sei quantos dias, que os pais saíram para usar droga, não sei quantos dias não voltaram. Isso não é só em São Paulo que acontece, que a gente vê na internet. Acontece aqui. Acontece aqui. E os bairros mais vulneráveis, onde as pessoas usam mais drogas, é direto. E a evasão escolar é uma negligência, que quando você vai atrás de uma evasão escolar, você descobre que o adolescente ou a criança está evadido da escola, não vai para a escola porque a mãe é negligente, não sei quantos filhos, não cuida de nenhum, não tem às vezes o que comer. Vai puxando. Vai puxando, eu falo assim, é uma pontinha, assim, quanto mais você puxa, mais você acha. Quanto mais você cavoca, mais você acha. Meninas, é um mundo paralelo. Às vezes as pessoas não entendem, né? As pessoas só acham que o conselho foi lá e tirou. Você não fala assim, a distorção ela é tão Demorou grande. quanto tempo, né, pra isso? Às vezes a distorção é tão grande que as pessoas ligam pro conselho para falar que tem criança na rua jogando bola no portão do vizinho. Olha que mãe negligente, deixou a criança chutar a bola na rua. Você tem que vir aqui falar com ela. Gente. Não, criança tá brincando. estragando o seu portão, vizinha abençoada. Liga na polícia, faz um boletim de ocorrência contra essa mãe por causa Do portão. do portão, pra ela Do- pagar né? o portão pra você. Mas nós não vamos lá, porque nós não vamos assustar essas crianças. Mas querem, vai lá dar um susto. Eu não, quem dá susto é o bicho papão. Olha só. Nós não Rola somos. isso? O que mais rola? Né? São distorções. E vocês com tanta coisa séria pra Fazer. fazer, pra resolver, gente. Conflito, muitas vezes chamam a gente para intermediar conflito, não intermediamos conflito. É polícia, né? Polícia, judiciário, guarda judiciário. Porque o conselho deu a guarda para não sei. Não, o conselho não dá guarda, gente. Conselho protege a criança. aplica medida de proteção. Conselho não atua em situações de adolescente infrator, de jovem infrator. Pegamos um adolescente roubando. O que vai fazer? Chama o conselho. Pra quê?
Ai, o delegado porque quer você são aqui. medidas protetivas. O delegado quer o conselho aqui. Para quê? Ele é a autoridade responsável pelo adolescente. Os responsáveis pelo adolescente são os pais. É eles que têm que ser convocados, é eles que têm que achar mas o que o conselho vai fazer? Após chegar a notificação para nós que esse adolescente foi autuado, a gente vai encaminhar ele para um psicólogo para ver o que está acontecendo com ele. É isso. E ver se a família. Se a família, se tá precisando tipo de alguma coisa. Mas não na hora, não na delegacia, não naquele momento. É um atendimento posterior através de requisições de serviços. Porque às vezes, nesse caso, um exemplo, pode ser que realmente não tenha o que comer por negligência dos pais. Existe isso daí? Existe. Daí se aplica a vocês. A gente aplica a medida. Psicólogo, encaminhamento da família para rede socioassistencial, para insegurança alimentar, trabalhar mais independente. O crime que aquele adolescente cometeu, ele vai responder perante a justiça. A gente vai trabalhar no que diz a proteção, não a punição. Né? E a gente entendeu, então, que o conselho tutelar, ele é um aliado das mães, das crianças, Sim. né? Da família. E não é o bicho-papão na história. Não né? é o bicho-papão. E daí eu gostaria de entender de você também o que você acredita que hoje seja o maior preconceito que as mães ainda têm referente ao conselho tutelar. Elas acham que é um órgão de punição, que elas vão ser punidas por qualquer coisa, né? Ai, mas se eu for lá, eles vão começar a vir atrás de mim, eu posso perder o meu filho. E não é. Se a mãe se coloca numa posição De de que me buscar ajuda, Ela outra já não história. está sendo negligente. Ela não está sendo, ela tá procurando ajuda. Ah, sim. Olha né? que legal. E às vezes ela tá sofrendo lá porque ela não sabe quem que ela vai procurar, quem que pode ajudar ela, né? Então, por isso que tem dias no conselho que nós trabalhamos, que tem dias de atendimento. Nós somos em 5 conselheiros, né? Que é o nosso colegiado. Todo dia alguém faz o atendimento interno e outro faz o externo, que é onde a gente faz as orientações e mostra os caminhos e se a gente conseguir até os encaminhamentos para as pessoas. Né? Então é importante que as mães e os pais, que toda a família busque o conselho quando o direito das crianças estão violados. Né? Para que a gente possa dar um norte, para que a gente possa ajudar. Porque o nosso trabalho é contribuir com a sociedade. Não é penalizar quem quer que seja. E vocês né? fazem essa conscientização também? Dão palestras, né? Sim, quando a gente é convidada, a gente faz sim, né? Serviços de convivência, escolas. Nossa, seria É, importantíssimo porque- ter isso sempre, né? Sim. Sempre. Então, assim, nas palestras, principalmente em maio laranja, que dia 18 de maio a gente comemora o dia, a luta contra o abuso infantil. Geralmente, nessas palestras que a gente dá, no final, surge uma revelação de um abuso, de um estupro, de alguém que sofreu uma violência, mas não tinha coragem de contar, que são as violências sexuais, né? Então, assim, é muito importante que as crianças, os adolescentes também sejam conscientizados para eles entenderem o que está acontecendo com eles e que eles podem denunciar e que eles podem pedir o socorro. Que a gente está ali é para ajudar eles, né? Para tirar eles daquela situação. Porque às vezes isso acontece dentro da família, e a família sabe e quer tapar o sol com a peneira, e daí aquela criança tá lá inserida naquele meio, aquele adolescente tá lá inserido naquele meio e não sabe como pedir ajuda, né? E a gente tá lá para ajudar. Meu Deus do céu. Ai, que dureza, gente. Ô, Charlene, tem um ponto que a gente queria muito abordar, que é a importância das mães de crianças com as doenças raras, né? Com as necessidades especiais. O conselho também pode apoiar nesse caso. Pode, né? encaminhando. E tem mães que têm medo de procurar o conselho, isso aí você já me trouxe no off, né? Nesse caso de necessidades especiais, né? Tem mães que têm medo de procurar o conselho porque acha que o conselho vai tirar essa criança que já tem uma necessidade especial. Olha só. Explica isso que acho que é, nossa, muito importante. Na realidade, assim, quando, vamos pôr assim, mães de autistas,
eles têm direitos, né? Quando violados aqueles direitos, tem mães que não sabem que pode ir atrás, né? A partir do momento que chega para nós, dessa própria mãe, ó, estão violando o direito do meu filho, é isso, a inclusão, ao acesso ao médico, é isso e aquilo, a gente atua para garantir aquele direito. A gente vai cobrar dos órgãos para garantir, seja o acesso à saúde, seja o acesso a medicamento, através de encaminhamentos para a Defensoria Pública para que ela consiga, né? A inclusão. A inclusão é um assunto, assim, que para mim ele é bem complexo, porque nós temos uma inclusão que não é inclusão. E as mães sabem, elas denunciam, muitas denunciam, outras não, ficam com medo de sofrer retaliação da instituição, né? Então, nós estamos lá para que esse direito seja garantido. Porque se uma instituição violar o direito do seu filho, que é autista, a denúncia deve ser feita para o conselho para ele tomar as medidas cabíveis relacionadas a isso, né? Porque se a gente vai pedir explicações e vai encaminhar para frente. Vai notificar o Ministério Público, vai mandar para o Judiciário para que essa instituição ela seja penalizada e ela preste explicações. Porque é um direito daquela criança que está sendo violada. E tem mães que ficam tão refém nisso que tem medo de falar. Acesso à saúde, a especialistas. A lei garante que tenha. Tem que ter. Às vezes elas recebem um não e por falta de informação fica. Não né? sabe que o conselho pode ser um aliado Não, nessa situação. e o Nem eu conselho sabia, é um assim, aliado. sabe? Isso. Porque, tipo assim, o filho é meu, tem que dar um jeito de cuidar. Mas, e aí eu vou ali e não tem, eu vou ali e não tem, e agora? Não tem. Não tem Eu não pra onde consigo correr. pagar um valor pra levar pra São Paulo, não. Se o conselho vem e te ajuda a conseguir esse acesso. É o caminho. É isso, não é? É, ele te encaminha pro serviço, né? E o conselho faz esse link que muitas vezes a mãe não consegue nem entender como fazer esse Não, link. e ela tem medo, porque eu não vou no conselho, porque o conselho não ajuda, ele só tira as crianças. Tipo assim, e olha o medo, né? Eu já não consegui certos tratamentos, então o conselho vai tirar de mim mesmo. Às vezes Quando na verdade ela tá procurando e não tá tendo respaldo. Exatamente. Por quê? Porque as pessoas criaram na cabeça que o conselho tutelar tira filhos. Né? Que o conselho tutelar é o bicho papão. E é muito aquela frase que você falou mesmo, eu vou chamar o conselho tutelar pra você, hein? E isso daí já causa o medo, tipo, nossa, então o que o conselho tutelar vai fazer? E acho que até em tempo de rede social, muito meme Deus. também, né? Mãe, influencer, né? Não sei o que, o conselho tutelar, não sei o que. E Porque não cria-se entendem, nessa- né? Sim. Não entende o real papel do conselho tutelar. Por isso que a gente precisa de canais de divulgação. Que falem o que é, qual que é a importância, porque a importância do conselho dentro da comunidade, ela é gigantesca. Ela é gigantesca. Uma das atribuições hoje do conselho tutelar, uma das maiores, que eu acho que é uma das maiores atribuições do conselho tutelar, é assessorar o poder executivo na elaboração de políticas públicas. Que são E a gente necessárias. São acha necessárias. que é o vilãozinho que tá ali, né? Atrás da moita, esperando você fazer uma coisinha errada pra levar seu filho. É porque quem tá na linha de frente, quem sabe levar o problema. A gente sabe aonde que tá precisando. Sim. Então, é uma Porque das às maiores vezes atribuições. é isso, né? Tá deixando em qualquer lugar a criança enquanto vai trabalhar. Um exemplo, tá? Mas cadê o lugar certo? Tem a vaga? A mãe precisa trabalhar, a mãe precisa dar o que comer para as crianças. Se eu não vou trabalhar, eu não tenho o que comer. Aí, gente? Você não pode penalizar essa mãe por causa disso. doido isso. Você tem que encaminhar. Às vezes, a criança estuda na parte da manhã, aí estão denunciando que a criança está na parte da tarde sozinha. Mas essa mãe trabalha. Esse pai trabalha, eles não têm com quem deixar, eles não têm rede de apoio, né? A gente encaminha para os serviços e solicita, serviço de convivência no contraturno. A criança tá lá, tá alimentada, tá cuidada, tá observada, resguardada, isso, né? Tá protegida. protegida, né? E as pessoas não sabem, né? São várias questões. E como
como que é a hora que vocês recebem a criança? Você trouxe algumas vezes, né, que tem a voz da criança, que a gente precisa ouvir a criança. Como que funciona isso? A criança, ela fala. A gente nunca vai perguntar se ela tá sofrendo uma violência ou revitimizar ela, né? Mas às vezes tem crianças que elas querem falar. Elas querem contar. Às vezes uma criança maior. Que talvez tenha Maior, geralmente pré-adolescente e adolescente. Que é geralmente nas escolas É, que vocês vão pra sim. palestrar, por exemplo. Tem e eles criança que falam. pede pra falar. Você ouve, você acolhe aquela Mas criança. tem crianças que vão até vocês, que Já- procuram sim, vocês? adolescentes já. Adolescentes, já. Já, de falar assim, pelo amor de Deus, me ajuda. Não tenho mais o que fazer, não dá pra mim ficar mais em casa, não tenho pra onde ir. Nossa. Né? Aí você vai buscar a família, você olha e fala assim, realmente não tem pra onde ir, né? Aí a gente explica, ó, você quer ir pro abrigo, lá vai acontecer isso, ótimo, quero ir. Mas assim, daí são adolescentes mais esclarecidos, né? Mas já tem crianças que falam assim, melhor ir pra lá do que ficar aqui. Ai, Senhor. Eu acho que eu já vi tanta coisa que... Mas ainda acontece algumas coisas que eu falo assim, quando eu acho que eu já vi de tudo, eu ainda sou sempre surpreendida. Quanto tempo você tá nessa luta aí, gente? No conselho já tô acho que 4 anos. Ai, gente do céu, mas assim, é muito importante e é bom saber que as crianças, elas também têm voz. Tem. Né? Que elas também são ouvidas, que elas podem ser respeitadas no que diz respeito à vida delas. Exatamente. Né? Então, assim, talvez muitas pessoas aí que estão aí ouvindo a gente, né, não sabia também de todas essas situações, de tudo que a gente abordou aqui, porque nem a gente sabia de muita informação, né? A gente ficava na dúvida aonde o conselho realmente atuava. Então, foi muito bem esclarecido. Então, para vocês que estão aqui com a gente até agora, ouvindo, né, esse episódio, comenta aqui embaixo se você também já sabia de todas essas situações, se foi novidade para vocês, deixa um comentário aí pra gente saber. E também envia, gente, pra alguém que você... que possa passar na sua cabeça que tá passando por uma situação parecida, porque só de esclarecer, eu tenho certeza que já vai ajudar essa pessoa, na verdade, gente. Com certeza. Só Alguma da pessoa que pessoa- passou ali e falou assim, A nossa, eu tô pessoa- assistindo esse de episódio, entender- parece que tá vindo alguém na minha cabeça. Manda esse episódio como quem não quer nada. Como quem não Talvez quer isso nada. daqui vai ajudar demais essa pessoa A que não pessoa tinha essa entender informação. que o conselho é um aliado e não, né? Sim, não um vilão da história, né? Exatamente. Nossa, gente, que importante. Que bate-papo, hein? Olha, Meu Deus. gente, que Charlene, eu não tenho nem palavras para agradecer, porque e também não só agradecer a sua vinda, né, para cá, mas agradecer a sua disponibilidade em trabalhar com isso, porque Obrigada. meu Deus, Tem a que nossa ter, gente, sociedade, se estômago, não tiver isso, Né? porque eu Uma não inteligência tenho emocional, essa força, uma essa resiliência, força uma coragem, né? emocional para isso, É né? força Como que é emocional mesmo, né? Porque importante, você é. vê tantas situações assim e depois você volta pra sua casa, né? E você tem que viver a sua vida, como se nada tivesse acontecido ali, entre aspas, né? E às vezes a família que a gente tá trabalhando, ela é uma família que ela não entende, que ela acha que você é inimigo, que ela já não tem mais nada a perder. De certa forma, a gente fica em risco. Porque tudo pode acontecer. Exatamente, existe essa parte também, A né? gente fica em risco, porque a gente que tá lá na linha de frente, a gente que tá dando a É o cara seu tapa, rosto, é a sua entendeu? pessoa. Então, assim, é perigoso também nessa parte. Aí te ameaçam, aí falam, aí te xingam, né? Então, não é fácil, mas eu amo o meu trabalho. Porque eu acredito, assim, que Deus, ele dá um dom para cada pessoa, né? E quando o seu trabalho ele faz parte do propósito da sua vida, daquilo que você tem com Deus, eu acho que as coisas vão acontecendo, né? Exatamente. Vão acontecendo, porque você faz a diferença na vida da pessoa. Nossa, Nem muito. que seja minimamente, você jogou a sementinha. E essa sementinha, uma hora ela vai brotar, né? Vai ter um momento em que alguém vai lembrar assim, mas lá atrás essa moça conseguiu fazer isso, me ajudou, ou eu consegui mudar de vida porque eu consegui enxergar o que ela falou, né? Porque ela me encaminhou para os lugares certos, daí lá nos lugares certos ela encontrou as pessoas certas para ajudar. E assim, gente, é criança, né?
alguém tem que olhar para as crianças. Alguém tem que dar voz para essas crianças, alguém tem que representar essas crianças. Que trabalho maravilhoso. E muitas Charlene. vezes a gente representa essas crianças brigando com o mundo. Porque você briga com o Estado, você briga com todo mundo. Para fazer Pra valer o fazer direito dessa criança. Valer o direito dessa criança. Né? E assim, agradeço vocês foram maravilhosas, obrigada pelo convite. A gente que né? agradece. A gente que agradece, Importantíssimo ter imagina. você aqui. Importantíssimo, Não, Charlene. muito meu obrigada Deus. mesmo, abrir esse espaço tão importante para É isso conselho, aí. né? São as E bolhas que a você, gente quer furar. você quer deixar algum recado? Você trouxe alguma coisa que você queria falar a mais? Olha, tem várias coisas, né? Pra vocês verem que eu também falo, né? A gente gosta assim. É o nosso perfilzinho esse. Teve uma situação que aconteceu agora, inclusive essa semana, né? E acabou que teve que ser aplicada uma medida excepcional, a criança foi pro abrigo, e daí eu tava pensando, né? Aquilo me incomodou de tudo, da situação, do que era, e de uma situação de um suposto abuso. E aí a criança tava dentro do carro, a criança olhou pra mim assim, do nada. E eu pensando, eu disse assim, nossa, né? Será que foi, né? Não tinha outro jeito e tal. E a criança olhou pra mim, assim, o menininho olhou pra mim e falou assim, ô tia Chayenne, porque ele não conseguia falar Charlene, né? Disse, tia Chayenne, o conselho sabe o que faz. Eu falei assim, uau, Deus, obrigada, né? Porque eu entendo que é Deus. É uma resposta que você estava precisando ali. Né, falando comigo. E aí eu cheguei e tal, no conselho, no outro dia para trabalhar, eu comecei a escrever, né? Eu escrevi, imprimi e colei assim na parede. Eu disse assim, cada vez que eu tiver uma dúvida eu vou ler isso aqui. E eu queria dividir isso com vocês. Ai, meu Deus, eu já tô chorando. Vamos aqui, vamos segurar Ai, o meu Deus coração. do céu. Vamos achar aqui. Olha, o celular bombando aqui, gente. Calma que a Charlene já vai, gente. Tá Oh, meu acabando. Vou ler pra vocês. Depois que eu escrevi, eu falei assim, uau, tô boa, hein? Inspiração. Mas quando a gente escreve com o coração, é isso. É. Não é a gente que fala, é Deus falando através da gente. Falei, nossa, eu disse, vou guardar isso aqui, porque se um dia eu escrever um livro, eu quero que Vai colocar. conste. Deus falou comigo através de uma criança. Naquele dia, o peso da responsabilidade era grande. Eu sabia que estava fazendo certo, mas também sabia o quanto doía. Estava levando uma criança para o acolhimento institucional. Ela havia passado por coisas que nenhuma criança deveria conhecer: violência, medo, silêncio. No caminho, em meio ao cansaço e à dor dela e a minha, algo aconteceu. Um olhar, uma palavra dita baixinho, uma pergunta inocente. Algo tão simples, mas que me atravessou. Foi como se por um instante Deus usasse aquela criança para me dizer, eu estou aqui. Na fragilidade dela vi uma força que não era humana. Na doçura de uma criança ferida, senti a presença de um Deus que cuida até no caos. Naquele momento entendi que, mesmo quando tudo parece desmoronar, o amor de Deus se manifesta nos detalhes. E me dei conta que às vezes ele fala assim, sem trovões, sem milagres grandiosos, apenas através de uma criança. E é o suficiente para renovar tudo. É isso, meninas. Meu Deus. Isso é a resposta do seu trabalho, da sua entrega, da importância desse trabalho para a sociedade, né? Porque ficou muito na minha cabeça assim, quando a gente pega a criança e leva para o abrigo, sempre passa na minha cabeça, porque eu tenho criança pequena, né? Sim. E fica tipo assim, meu Deus, como que tá na cabecinha dessa criança? Porque eles têm um discernimento completamente diferente, Tem. né? Uma percepção. E eu, sei lá, acho que essa resposta ter vindo dessa forma para você, né? Através de uma criança Sim. sem a real percepção, né? Uma cognição capaz de entender realmente o que está acontecendo, virar para você e reforçar a importância do seu trabalho. E é isso que me motiva todos os dias. É eu saber que por minimamente que seja eu consigo fazer a diferença na vida das pessoas.
E isso é algo que nunca ninguém vai tirar de mim, que eu vou carregar pro resto da minha vida. Porque quando a gente é mãe, a gente olha para os nossos filhos, olha para os nossos e fala assim, nossa, como eu sou abençoada, né? Como Deus, ele é bom com a gente. Daí a gente olha a situação, olha pro outro lado, você fala assim, caraca, como que eu posso ajudar, né? Como preciso fazer alguma coisa. Porque eu poderia trabalhar em qualquer outro ambiente. Sim. Mas não, eu tô lá, brigando, tomando cheiro. Né? Mas é uma coisa minha. Dá pra ver que você nasceu pra isso. Você tem uma força gigante. É meu isso. Eu tenho uma empatia, eu procuro entender aquela família, o porquê que ocasionou, sabe? Deixar os julgamentos pra depois. Sim. Lógico que existe um momento porque você tem que ser um pouco dura, mas... Sim, mas que você continue com esse seu trabalho tão importante e que você continue principalmente com esse seu olhar humano, né? Olhando para cada caso, né? Cada caso é um caso, cada família é uma família. Então, que você continue com o seu trabalho importante e com esse seu olhar de acolhimento, com esse olhar de buscar sempre zelar mesmo pela criança, pelo adolescente, pela família. Que é maravilhoso. E lembra, quero deixar aqui registrado, lembra do nosso canal, sempre que você precisar, se você precisar de qualquer coisa, seja uma denúncia, seja um apoio, seja qualquer coisa, meninas, preciso que isso se divulgue de alguma forma, a gente tá aqui. Ai, obrigada, meninas. Considera a nossa posição aqui, que a gente tá aqui justamente para isso, sabe? Para fazer parte disso. Também, isso, né? Obrigada. É isso. Oh, meu Deus, que agradeço importante. Vocês do fundo do meu coração. A gente agradece demais Agradece, você. porque é o que a gente sempre fala, a gente sempre tira muito aprendizado dos episódios, né? E esse tipo de informação técnica é o que você falou, é um mundo paralelo. Então a gente também não tem esse conhecimento, é uma coisa que a gente aprende. Sim. E sente assim uma gratidão enorme por poder estar sendo o canal que vai levar isso para outras mães, né? Sim. Inclusive, assim, se esse episódio te toca de alguma forma, se você também não tinha essa informação e acha que mais gente precisa saber, porque realmente as pessoas precisam saber, curte nosso canal, se inscreve, envia no grupo de mães, no grupo da escola. Vamos tirar esse estigma de que o conselho tutelar é o bicho-papão, que o conselho tutelar vai roubar a criança da família, porque não é isso que acontece. O conselho tutelar está ali para proteger crianças que precisam, né, que estão em situações vulneráveis, que vão chegar ao conselho tutelar através de denúncia, mas também está ali para ser canal de apoio a famílias que enxergam que precisam de ajuda e que... E como é importante elas terem esse olhar de que o conselho tutelar está ali para ajudar, para auxiliar, para encaminhar para alguma assistência, né? Importantíssimo. Às vezes não sabe para onde correr. É pro conselho tutelar que você pode correr. É isso, né? Gente, são esses atos, pequenos atos e singelos que vocês ajudam a gente continuar esse trabalho gratuito aqui para a população, que a gente quer tanto oferecer informação, acolhimento e proteção, segurança também, né? Também, através de episódios como esse, né? Charlene, obrigada de novo, minha linda. Obrigada. Gente, agradeço pelo apoio de vocês também, pessoal. Sigam a gente também lá nas redes sociais, a Charlene também, que a gente vai deixar o arroba dela aí. E até o próximo vídeo. Beijo. Tchau.